Amém. Chegando aí, você que vai aprender um pouquinho da palavra de Deus junto comigo, eu já peço para você, ative aí, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando alguma coisa nova for postada aí. Amém, amados? Vamos ao vídeo? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo para mais uma leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar aí com uma pequena oração. Convido você a curvar sua cabeça em sinal de respeito e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite, Pai, para louvarmos, glorificarmos e bendizer ao Teu santo nome. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que a Tua palavra vai falar, Senhor. Convidamos a Ti, o autor desta palavra, o autor da vida, junto com Teu Santo Espírito, para estar nos fortalecendo nesta noite, durante o estudo deste Evangelho, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graça e paz, amados! E aí? Tá gostando da leitura do Evangelho? Glória a Deus! Vamos para mais uns capítulos aí? Em nome de Jesus, pegue a palavra de Deus, por favor. Abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, capítulo 14. E vamos continuar a leitura do Evangelho. Amém? Vamos nos encher da palavra, conhecer mais um pouquinho, né? Cada vez que a gente lê a palavra, a gente vai aprendendo mais, o Espírito Santo vai nos capacitando mais e nós vamos, né, nos enchendo mais do conhecer essa palavra. Amém, amados? Vamos lá? Porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido, atado a João, o metera no cárcere, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Heródias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram, anunciaram ao Senhor Jesus. Aqui está dizendo, amados, que João Batista, ele na época, ele já havia advertido Herodes que Herodes tomou a mulher do seu irmão, né, Heródias, vivia com ela, e João alertava ele que ele não podia ter feito isso, que é pecado, né? Então ele, para acalmar e calar a boca de João Batista, mandou prendê-lo. E João ficou preso um tempo. E no aniversário de Herodes, ele convidou umas pessoas para participar com ele, e enquanto eles estavam já bem altos, embriagados, a filha da sua cunhada, né, que no caso ele estava com ela, sua esposa, foi dançar para eles, e ele se empolgou com a dança
e prometeu à menina qualquer coisa que ela pedisse. E ela foi na mãe dela e pediu: mãe, eu peço o quê? E a mãe dela, como tinha muito ódio de João Batista, disse para ela o seguinte: pede a cabeça de João Batista num prato agora. Aí a menina vai lá na Herodes e fala: eu quero a cabeça de João Batista. E ele, envergonhado e meio temoroso, mas não podia deixar de atender, porque ele declarou publicamente que dava o que ela pedisse, então ordenou que os carcereiros fossem lá e degolassem a João Batista. E eles trouxeram a cabeça dele num prato e entregaram para a moça, e a moça entregou para sua mãe. E assim foi a morte de João Batista, gente. Decapitado. Triste, né? Isso aí. Servir a Deus é prazeroso e a gente sabe que tem a salvação eterna. Mas a gente não sabe como que vai morrer. Mas para Deus, a nossa morte não interessa. O importante é o nosso encontro com Ele. Amém? Vamos prosseguir? Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto, e vai adiante a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui está o primeiro milagre da multiplicação feito por Jesus Cristo, não é verdade? E Jesus, ele nunca desampara as pessoas e nem desampara os dele. Então nós temos que sempre estar aí segurando nas mãos dele e crendo que Deus é bom demais. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte e foi orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o-lhe e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aqui o Senhor Jesus vai ter de madrugada com eles, andando sobre as águas, e quando ele chega na madrugada, tudo escuro, aí eles veem aquele vulto branco chegando, eles acham que é o fantasma. Ai, socorro, um fantasma! E ele diz: não temam, sou eu. E Pedro diz: se és tu, mestre, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E ele diz: vem. E Pedro, quando está olhando para Cristo,
ele anda sobre as águas. Só que quando ele para prestar atenção nas circunstâncias e na impossibilidade dele estar fazendo o que ele estava fazendo, então ele perece, ele começa a afundar. E ele pede socorro para Cristo, que sempre está do lado daqueles que pedem socorro a ele. E o Senhor Jesus estende as mãos, levanta ele e o coloca no barco. É assim que Jesus faz conosco. Amém, amados? Versículo 34. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogaram que os menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos que tocaram ficaram sãos. Eles tinham uma fé que eles já sabiam que se tocassem, simplesmente tocassem na orla do vestido de Jesus, eles ficariam curados. E assim aconteceu com todos que tocaram nas vestes do Mestre. Todos receberam a cura. Amém? Então, se ajoelhe, se prostre e toque nas vestes do Senhor através da sua fé e do amor no seu coração. Vamos ao capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, nos disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Ele está dizendo aqui que as pessoas se achegam a ele com o coração duro, né? Querendo apenas milagres, reconhecimentos. Por isso que ele diz aqui que com a boca muitas pessoas o confessam, mas o seu coração está longe dele. E ele sabe, porque ele conhece o nosso coração e sonda os nossos pensamentos. Na verdade, aí ele diz que o que entra pela nossa boca não contamina o homem, porque é um alimento. Ali o organismo suga os nutrientes necessários para alimentar o corpo e o restante, né, vai para a latrina, né, vai para o esgoto. E agora o que sai da boca do homem, isso sim contamina o homem, porque vem direto do coração. Aí ele ainda cita alguns pecadões aqui, né? Então a gente tem que vigiar o que sai pela nossa boca e o que está rondando, o que está cheio no nosso coração. Amém, amados? Versículo 21.
Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viram naquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se rogando-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa mulher ela não era judia, não era do povo de Deus, e estava lá incomodando o mestre, querendo o seu milagre, e ele estava ali para curar apenas o povo de Deus, porém ela vai e mostra o tamanho da humildade que ela tem dentro do coração, e ele, sensibilizado e tocado pelaquela humildade daquela mulher, daquela mãe, né? Ele manda ela ir para casa, que a filha dela já estaria curada, e quando ela chega lá, encontra sua filha curada verdadeiramente. Versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os que largaram junto aos pés de Jesus, ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam o Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e os deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Aqui, a segunda multiplicação, né, maravilhosa aí do Senhor Jesus para o povo. É forte nosso Deus. E os incrédulos ainda, dos discípulos ainda, como é que a gente vai alimentar esse povo? E o Senhor só mandou trazer de novo o mesmo procedimento da primeira multiplicação. E assim ele fez, e assim foi para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mais uma alimentação do povo. Amém? Para o capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000
homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esses discípulos do nosso mestre, só Jesus na causa mesmo, né? Graças a Deus ele estava na causa deles. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, dizeis quem eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então ele faz uma pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? E ele fala: foi o Espírito Santo que te revelou, Pedro. Grande Pedro, sobre ti vai ser edificada a igreja, né? Ou seja, que ele ia ser o líder dos discípulos depois que Jesus se ascendesse aos céus, né? Ou fosse levado aos céus. E Pedro se tornou aí um dos grandes líderes, né? Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui Jesus diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo o revela, e logo em seguida, Satanás lançando as setas na mente de Pedro, Pedro vai e dá uma em Jesus, e Jesus te arreda. Não é que Satanás tinha tomado o corpo de Pedro, mas ele estava lançando setas na mente dele para que ele ficasse aí compadecido, com pena do mestre, e tentasse aí tirar da cabeça dele que ele tinha que ele não ia morrer, que ele não tinha que se entregar. Amém? Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão da morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Por quê? Porque a pessoa tem que negar a si mesmo para seguir a Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu te espero então no próximo vídeo. Graça e paz.